Hoje eu queria falar sobre Esaú e Jacó, esse que é talvez o romance em que Machado de Assis revela mais pra gente o que ele pensa, né? A visão que ele tem do mundo, da natureza humana. É um romance que terminou que ele não tem a mesma fama, digamos assim, de Memórias Póstumas de Brás Cubas e de Dom Casmurro, né? Memórias Póstumas é o romance onde Machado exagera mais, digamos assim, no cinismo, pelo fato de ser um autor defunto, né? Ele está totalmente desconectado da vida, ele não liga mais para nada. Então isso, de algum modo, atrai muito os leitores, né? Esse desapego que ele mostra no romance, o cinismo. E Dom Casmurro tem toda aquela polêmica ao redor da traição, de Capitu. Então, isso também atrai o interesse de muita gente. Já Esaú e Jacó acaba ficando então de lado quando comparado a essas duas obras mais famosas de Machado de Assis. Mas o que eu vou falar hoje é de algum modo uma defesa de Esaú e Jacó como a obra mais importante de Machado de Assis. Então, por que esse livro é onde Machado diz mais coisas? Porque ele diz, é o mais revelador da obra de Machado de Assis. Porque ele, de algum modo, une uma perspectiva histórica. Ele se passa num contexto absolutamente importante da história do Brasil, né? A proclamação da República, o fim do Império, o fim da monarquia, e ele também vai dar uma visão que é tanto histórica quanto a visão da natureza humana. Então ele une aí esses dois polos, né? Tanto o polo histórico, sociológico, o polo psicológico é, da, da ciência. Ele dá uma visão que de algum modo permite a gente unificar as duas coisas. Então vamos lá. Isaú e Jacó se passa, como eu já falei, num momento histórico muito importante da proclamação da República. Mas o título já leva a gente para longe dali. Ó. O título, Esaú e Jacó, remete aí à história bíblica, né, dos dois irmãos que vão ter uma rivalidade. Então, de algum modo, já no título, Machado de Assis afasta a gente do presente, do momento histórico em que o leitor vai estar, que é a proclamação da República, ou que o escritor vai estar, mas ele leva a gente para um passado bem longínquo, que é o passado do Velho Testamento, né? Uma das histórias mais antigas que tem. E logo no início do livro tem mais um elemento que vai nos remeter à mitologia, que é a profecia. O livro começa com Natividade, que é a mãe, ela acabou de ter dois filhos gêmeos, e ela está indo no morro falar com a tal da cabocla do castelo, que é uma vidente. Então, o romance começa com uma profecia. Isso também remete à mitologia, né? Que a tragédias gregas, algo que era muito comum nas histórias antigas. Então, tanto pelo título Esaú e Jacó, quanto pelo início do romance, que começa com uma profecia, né? O primeiro capítulo se chama Coisas Futuras. Então, essa vidente vai falar de coisas futuras para a natividade. Então, aí a gente já tem a chave do livro, que se passa no momento presente, que hoje já é passado, mas na época nem tanto, né? Então, se passa no final do século XIX, proclamação da República. Mas, de algum modo,
a história que eu vou contar é muito antiga. É, é como se fosse Esaú e Jacó. É como se a gente estivesse no Gênesis, no Velho Testamento. É como se, é como se, ao falar de profecias, tudo que eu vou contar aqui, de algum modo, já aconteceu e vai voltar a acontecer, né? É como se fosse uma realidade que está eternamente presente na história humana. E que realidade é essa? Então, Natividade, ela tem dois filhos gêmeos e a cabocla, ela faz uma profecia muito, muito sagaz. Ela realmente, como dizia aquela frase, os profetas só veem o óbvio, né? Então ela vai dizer que os meninos, é, bem, primeiro, ela vai falar que eles estão de algum modo predestinados a serem grandes. Isso, de algum modo, ela falou o que ela de algum modo percebeu que a mãe queria ouvir, né? Ela percebeu que a mãe era de uma classe social alta, estava vindo ali falar com ela, e a mulher, se estava querendo falar, uma mãe de classe alta que quer falar sobre os filhos que acabaram de nascer, demonstra aí uma ansiedade com o destino deles. Então ela vai dizer, a cabocla que de besta não tem nada, vai dizer, eles estão predestinados a grandes coisas. E ó, lógico que falando isso, a mãe vai ficar bem mais propensa a recompensar, né, a vidente depois. Mas ela também vai dizer, eles brigaram muito na barriga. Óbvio que é uma pergunta que Natividade provavelmente pode interpretar como, de fato, brigaram porque eu sentia pontapés na minha barriga, então quase toda mãe poderia ter associado isso a, a sensação de que os bebês estavam se mexendo na barriga. E ela vai falar uma obviedade que é a rivalidade entre irmãos, né? Então, dois irmãos gêmeos, é muito natural que eles vão, de algum modo, competir desde o início, que é a competição que existe pela atenção da mãe e do pai. Então, principalmente da mãe, mas assim, tem ali uma mãe para os dois, um pai para os dois, e eles vão competir por essa atenção. Então, de algum modo, a cabocla é muito esperta falando isso, mas funciona, cai como uma luva, né? Ela dá muito certo. E, e na atividade dá uma recompensa alta para ela e vai embora. Tão feliz que dá até uma recompensa para quem ela encontra na rua um cara que estava pedindo ali ajuda. Ela também dá uma recompensa altíssima, que depois ele volta na história. Então, gêmeos também é um elemento muito comum em histórias antigas, né? Esaú e Jacó, Castor e Pólux, Rômulo e Remo. Então, também é algo, de algum modo, que dá uma noção, uma cara mitológica para a história, né? Mas, enquanto os gêmeos não crescem, Machado, no início do livro, traça de algum modo o perfil dos pais. E é uma das partes mais legais do livro, que é quando Machado de Assis ele está no seu melhor, né? Que é descrevendo ali as vaidades do da classe alta ou classe média alta do Rio de Janeiro do seu tempo. E ele, naturalmente, não é algo que ele acha que é só do tempo dele, é algo que ele associa à natureza humana. Então, Machado vai falar desses pais e ele deixa claro que eles passaram por uma ascensão social, né? O pai dos gêmeos, ele não nasceu rico, mas ele vai crescendo ali como banqueiro. Não me lembro, é um capitalista, né, que eles chamavam, e enriquece. E ele mostra como essas figuras
novos ricos, né? E principalmente o pai, tem essa preocupação de demonstrar que enriqueceu. Essa preocupação de ser reconhecido por figuras da classe em que ele nasceu, ele quer esse reconhecimento, né? Ele quer, ó, vejam como eu subi na vida, vejam como eu cresci. Essa aí é como se fosse a crítica de costumes que Machado faz no início do livro, antes da narrativa entrar no seu no seu núcleo, né, que é a história dos gêmeos. Então os gêmeos ainda são criança e ele vai falar um pouquinho dos pais de, de Natividade e de Santos. O pai dos gêmeos se chama Santos. E bem, Natividade tem essa preocupação totalmente exagerada com o destino dos filhos, né? Então, o amor materno, de algum modo, degenera aí num... Não que ela não ame os filhos de verdade, isso em nenhum momento a história dá a entender que ela que não é um amor real, ela realmente gosta dos filhos. Mas, de algum modo, tem uma preocupação ali totalmente exagerada com o destino dos filhos, né? Os filhos acabaram de nascer, ela não devia estar preocupada com o destino deles, mas ela já vai para a vidente lá porque ela está muito preocupada com isso. E é também uma forma de Machado demonstrar a crítica, fazer essa crítica social, né? Essa preocupação exagerada que a, a sociedade vai ter com a posição, com o status. E isso se reflete numa mãe super preocupada com o destino dos filhos. Então, beleza, os gêmeos vão crescendo e desde pequeno eles brigam muito. É, torna-se uma preocupação, principalmente para a mãe, o fato desses filhos brigarem tanto. E lógico que sempre, quanto mais eles brigam, mais essa mãe lembra da profecia da cabocla de que, embora eles estejam predestinados a serem grandes, eles brigam muito. E vai entrar nessa história a figura importantíssima do conselheiro Aires, que é de algum modo o alter ego do próprio Machado de Assis. Então isso é algo que diferencia Esaú e Jacó dos outros romances anteriores de Machado de Assis, né? Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que Machado de Assis dessa vez ele não se aguentou e colocou uma figura ali que muito provavelmente tem características do próprio Machado de Assis. A começar pelo fato de que Aires é o autor, foi quem escreveu a história, segundo o próprio romance. E aqui vem outra característica de Isaú Jacó. Ele é um romance que, a meu ver, tem muitos elementos barrocos. Ele, isso poderia até ser algo, enfim, algo a ser melhor pesquisado, né, para ver até onde essa comparação ela cabe. Lógico que ele não é um romance de modo algum do período barroco. Ele foi escrito no final do século XIX, então ele tem ali, principalmente na forma como descreve os acontecimentos, tem uma estética realista. Mas, ao mesmo tempo, ele tem também elementos que, por exemplo, me lembram Don Quixote. No Don Quixote tem uma história que está sendo contada e às vezes o narrador fala que ela foi que tinha um manuscrito que estava em árabe e teve um tradutor que traduziu esse manuscrito e ainda depois teve alguém que vem em cima do manuscrito traduzido e, sei lá, faz uma outra versão. Então tem uma ambiguidade narrativa presente no Don Quixote que nunca se define claramente. Dá a entender que é como se, olha, não foi Miguel de Cervantes que fez do início ao fim.
teve camadas aí de narrações, o que provavelmente não é verdade, né? Provavelmente foi tudo da cabeça de Cervantes, mas a mesma coisa acontece aqui em Esaú e Jacó. Há, de algum modo, um manuscrito que é encontrado no, no inventário do conselheiro Aires, depois que ele morre, e tinha um memorial, 6 volumes lá, e tinha um sétimo volume, o memorial seria uma espécie de diário, e tinha um sétimo volume, que é justamente Esaú e Jacó, mas não com esse título, está escrito último, uma coisa meio enigmática, né? Último, e tem a história de Esaú e Jacó, narrada pelo conselheiro Aires, mas na própria história ele é um personagem. Só que quando a gente vai ler Esaú e Jacó, não está com o título último, está com o título Esaú e Jacó, e é escrito na terceira pessoa, o conselheiro Aires é um personagem. Então, fica aí, dá a entender que alguém pegou esse manuscrito que estava no inventário do conselheiro Aires e fez, então, fez uma espécie de revisão e mudou até o título. Uma espécie de edição da. E por que é chamado de último, né? Hum, talvez eu não. Algo que ninguém nunca pensou numa resposta definitiva, porque Machado de Assis talvez não tenha pensado numa resposta definitiva para isso. De novo, uma ambiguidade aí da narração. E último, talvez, porque fala de coisas que são derradeiras, né? Coisas que são imutáveis, é o primeiro e último. Não sei. É, Mas vamos voltar. Outro elemento barroco, a, ele, tá, ele vai trabalhar aqui então com opostos, né? Que são gêmeos, que eles vão crescer e se desenvolver para se tornarem personalidades opostas, sempre em conflito. Então, Pedro é o gêmeo que vai se, se tornar monarquista, né? Vai crescer e vai ter uma simpatia pela monarquia, enquanto Paulo ele vai ter a simpatia por Robespierre, por figuras revolucionárias, figuras republicanas, né? Que vão querer romper com a monarquia. No início, o Brasil ainda está no Império, então Pedro, de algum modo, é situação e Paulo é oposição. É... Mais um nome aí de. Nome Pedro e Paulo também são nomes de apóstolos, né? Mais uma forma dele, de algum modo, remeter essa história a histórias antigas. Talvez. Mas, bem, então esses gêmeos vão se opor politicamente. E uma coisa é óbvia: o período histórico que antecedeu a proclamação da República devia ser um período histórico turbulento politicamente, né? Não, ninguém não se dá um golpe e acaba cria-se uma república sem que isso anteriormente se refletisse na sociedade em coisas, polarizações parecidas com o que a gente vê hoje em dia, né? Então devia ser uma época de muito debates calorosos de ideia, né? E os irmãos então vão refletir isso daí. Até que aparece a figura feminina na história, que é Flora. Flora, ela é apresentada como uma garota meio, pode até, parece até que ele está descrevendo uma garota meio sem graça, porque ela no baile, ela fica na dela, ela parece ser uma menina bonita, mas que é meio, como, como se pode dizer, meio alheia. A mãe dela é uma mulher muito ligada e muito preocupada em que o marido consiga boas posições políticas, né? O marido, pai de Flora, é um político
e a mãe é muito viva, sempre provocando o marido para que ele faça coisas pragmáticas e sempre consiga, pragmáticas no mau sentido da palavra. Tem até um momento onde o marido de o pai de Flora, ele muda de posição política porque a esposa provoca ele para que ele faça isso porque é conveniente politicamente para ele. Então a mãe é uma mulher muito viva, muito ligada, já a filha parece ser uma garota idealista, ao contrário da mãe. A mãe é hiperrealista, no mau sentido da palavra, buscando conveniências, né? Enquanto que a filha é absolutamente idealista. Esse idealismo dela vai se refletir no amor pelos gêmeos. Então os gêmeos gostam dela e ela gosta dos dois gêmeos. Ela é incapaz de decidir. Veja que isso é a maior forma de idealismo, né? Porque óbvio que ela não vai conseguir ficar com os dois são rivais, de algum modo se odeiam, mas ela vê em ambos qualidades e escolher um é muito pesado para ela porque seria rejeitar completamente o outro. Então ela fica aí meio que estatelada nessa escolha impossível entre os dois gêmeos. É interessante que Machado de Assis não descreve em muitos detalhes a personalidade individual de cada gêmeo. Não tem muitas conversas entre eles e Flora, embora tenha algumas, mas assim, não é uma descrição muito rica para que a gente pudesse ter uma figura de Pedro e uma figura de Paulo mais individual. Tanto que os nomes são nomes muito nada contra o nome Pedro, né? Até porque é o meu, mas são nomes muito comuns. Então a personalidade deles só existe como relação. É os dois gêmeos juntos que formam ali uma personalidade forte pela oposição. E Flora, então, vai ficar nesse triângulo, incapaz de escolher ou Pedro ou Paulo, porque é como se ela intuísse que eles dois juntos estão mais completos, é mais rico a figura dos dois juntos, formando aí essa polaridade, enquanto que um sozinho é sem graça. Ou é muito doloroso escolher um dos dois. E aí o Conselheiro Aires vai entrar nessa história como uma figura paternal, embora, como o próprio Machado de Assis, né, ele não tem filhos, como o próprio Machado de Assis, ele se interessou, muito provavelmente, né? Ele então tinha esse interesse por natividade, mas era um interesse adúltero, né? Porque não natividade era casada e a história dá a entender que ele foi natividade, embora sempre admirando o conselheiro, ela permaneceu fiel ao marido. E aí ele fica como essa figura, uma espécie de tio sábio. Então todo mundo recorre a ele, ele é o sábio da história. Né? E é um sábio que de algum modo veio tudo de cima. Então, um é monarquista, outro é republicano, eles se odeiam, e Ares está ali vendo aquilo de cima como quem soubesse entendesse melhor a vida e visse que aquela rivalidade ali é uma espécie. Ele vê como algo natural, mas ele se recusa a tomar um lado. Né? Ele é natural, mas ele está vendo tudo de cima. Pois bem, Flora vai então adoecer. E outro aspecto onde essa obra tem aí elementos barrocos, né, figuras. Ela vai ter um delírio, um momento onde os irmãos, ela vê os dois irmãos, eles começam a se misturar
como se fossem fantasmagorias que no sonho de Flora começam a se misturar. E isso, bem, lembra naturalmente Metamorfoses, Ovídio, Dante, e esses monstros também remetem ao barroco, né? Mas, como aqui é uma estética realista, a forma como Machado vai fazer essa monstruosidade é nos sonhos de Flora. Se fosse uma obra do período barroco, talvez tivesse um teatro onde os irmãos se confundissem e uma vez entrasse um irmão e Flora estivesse achando que era outro irmão e aquilo ali seria uma confusão, né? Isso aí seria muito barroco. Se de repente tudo se confundisse e Flora não soubesse de fato quem é quem, mas na estética realista, então ela nunca confunde os dois, ela sabe muito bem quem é Pedro e quem é Paulo, mas o sentimento dela é o confuso da história. Ela não sabe distinguir o amor de um pelo amor de outro, está tudo misturado. Flora vai adoecer e Flora vai morrer. Essa febre de Flora é uma espécie de símbolo da incapacidade de Flora de se decidir. É um símbolo do idealismo de Flora suicida, né? Ela é tão idealista que ela não consegue simplificar a vida e escolher, então ela morre. Acontece também, ao mesmo tempo que Flora, um pouco antes de Flora adoecer e morrer, vai ter essa turbulência política no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E acontece a tomada pelo Marechal Deodoro e cai cai a monarquia, né? Cai o império. Mas então há aí uma tragédia que é a morte de Flora. Flora morreu e ela não vai retornar, né? Então, de certo modo, há uma tragédia. Mas, de certo modo, há um elemento que parece que não muda, que é Flora morre, os gêmeos, de algum modo, se reconciliam temporariamente, depois também a mãe deles morre e tem uma nova reconciliação, mas os gêmeos, depois do tempo, os gêmeos voltam então a se distanciarem, né? Eles voltam a se odiar com força, mesmo depois da morte de Flora. Então, Flora fica uma espécie de vítima dessa rivalidade entre eles. Eles lutaram por Flora, mas de algum modo a rivalidade entre eles era maior do que a vida de Flora, ou o desejo de ficar com Flora. Tanto que até na hora onde eles vão ver o. Eles vão no cemitério depois visitar o túmulo de Flora, eles de algum modo não, eles já, dentro dos próprios cemitérios, eles ficam competindo, um sem o outro ver, para ver quem passou mais tempo no túmulo com ela. Então, o que Machado de Assis quer dizer é o seguinte: eles foram visitar Flora, tinham uma saudade real, mas essa saudade muito rapidamente dá lugar a esse instinto de rivalidade entre eles que supera o que ele sentiu por Flora. Então, do mesmo modo, a mãe morre, pede, o último pedido dela é para que eles sejam amigos, e eles, em respeito, em amor por ela, amor a ela, eles ficam um tempo reconciliados, mas depois voltam a se odiar. Então, de novo, eles amavam verdadeiramente a mãe, mas tinha algo maior do que esse amor, que era a rivalidade entre eles, que não durou muito tempo e voltou logo a falar mais forte. Porque eles voltam a brigar, e aí que é interessante, Pedro então passa a defender a República. Depois que a República é proclamada, depois de um tempo, Pedro passa a defender a República e Paulo, de algum modo,
começa a achar que a República está conservadora demais, então ele puxa mais, digamos assim, é como se Pedro representasse. O próprio Aires fala isso, né? É como se Pedro representasse a estabilidade. Ele quer estabilizar as coisas e Paulo estivesse sempre querendo puxar para o progresso, digamos assim, para o futuro, para uma coisa que, ó, do jeito que está, ele Paulo representa o movimento e Pedro representa a quietude. E por que Aires fala isso, né? É aquela coisa taoísta, de algum modo. Só existe a quietude porque existe movimento, e só existe movimento porque existe a quietude. São, são ideias relativas, né? Então, de algum modo, é a tendência de Pedro à estabilidade que faz Paulo, torna Paulo insatisfeito e quer tensiona mais as coisas para o movimento. E o reverso também. É essa insatisfação constante de Paulo para o movimento que Pedro rejeita e faz ele, de algum modo, enrijecer na estabilidade. Então, a última página do romance é as pessoas se perguntando se Pedro e Paulo estavam reconciliados, tão amiguinhos depois que a mãe morreu e depois que Flora morreu. Por que eles voltaram a brigar? Será que foi por causa da herança que a mãe deixou que fez eles se separarem? E o último parágrafo do livro é o Conselheiro Aires, que de algum modo representa a sabedoria do próprio Machado de Assis, é ele rejeitando essa hipótese da herança. Por que ele rejeita? A hipótese da herança, de algum modo, é a gente querendo sempre dizer que a rivalidade é por causa de um objeto. É por causa de algo que está fora dos gêmeos. Então, era por causa de Flora a rivalidade. Ou a rivalidade é por causa da herança. Ou a rivalidade é por causa do amor da mãe. E Machado de Assis, de algum modo, está dizendo que a rivalidade precede o objeto pelo qual haverá disputa. Então, a realidade precede a disputa, é uma consequência dessa rivalidade. Então, primeiro existe a rivalidade entre eles, essa diferença que na verdade pode ser visto como uma semelhança. Os dois são de algum modo iguais, porque um odeia o outro, um quer se opor ao outro, e mas também é como se fosse uma diferença eterna, uma polaridade eterna, e toda disputa é de algum modo, como é que eu posso dizer, é de algum modo contingente. A rivalidade é eterna, mas o objeto de disputa é que vai mudar. Pode ser a herança, pode ser flora, pode ser natividade, pode, mas assim, eles nunca vão deixar de rivalizar. E de algum modo isso aí é Machado de Assis dando a síntese dele sobre a natureza humana, né? Nós rivalizamos uns com os outros desde o início, disputamos atenção, disputamos dinheiro, disputamos relevância, disputamos status e, bem, caiu a monarquia, chegou a república e permanece então essa figura, essa imagem mitológica dos gêmeos que estão em rivalidade. De algum modo, nada mudou. Isso leva Machado, quer queira, quer não, a uma posição. Ele vai tender então a uma posição conservadora, podemos dizer assim, já que ele rejeita tanto essa noção de que houve uma mudança real, que houve um progresso, né? Mas de hora nenhuma ele se põe do lado de Pedro na história. Então ele também vê que
O, o conservadorismo pode ser uma forma também de enrijecimento exagerado também. Ele, de algum modo, não quer se identificar nem com Pedro nem com Paulo, mesmo não acreditando tanto assim na mudança. Creio que é por isso que Esaú e Jacó é a obra mais reveladora de Machado de Assis. É o que dá uma visão mais abrangente da natureza humana, uma visão mais abrangente da história. E, bem, a gente também não pode exagerar na interpretação e dizer, ah, então Machado duvidava de que as coisas pudessem melhorar. Claro que não. Não é isso que ele quer dizer. Mas, de algum modo, muito está sendo dito nesse romance e creio que seja a obra mais importante de Machado de Assis. Tem é, essa ideia de que talvez a grande teoria da natureza humana seja uma teoria de irmãos gêmeos, né? Porque na maior parte as ciências sociais fazem teorias de classes distintas, né? Então, como uma classe atua se distinguindo de outra classe, né? Então tem o proletariado e a burguesia, tem as mulheres e os homens, tem os homossexuais e os heterossexuais. Então está sempre trabalhando na relação entre classes que são essencialmente distintas. Mas há outra perspectiva que diz que na verdade essas classes distintas são mais parecidas do que se pensa. Então, o modelo ideal para entender a natureza humana são irmãos gêmeos, né? Irmãos gêmeos, eles são iguais, eles vão se distinguir ao longo do desenvolvimento em termos de personalidade, mas essa distinção tende a não ser essencial. No fundo, eles são iguais. Isso remete aí a esse pensador francês, René Girard, que eu já li muito e considero um pensador essencial aí na minha formação, mas creio que também vai até Hegel, embora eu hoje não saiba dizer até que ponto Hegel e René Girard eles vão concordar. É uma leitura que eu ainda preciso fazer para entender melhor. Mas é isso. Valeu. Até a próxima.